bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Nesse momento nós vamos tratar a respeito do conteúdo do Evangelho conforme havíamos prometido. Nós vamos percorrer esse caminho do conteúdo a fim de nós tirarmos muitas roupagens que nós mesmos, humanos, colocamos no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando, na verdade, o Senhor trouxe para nós um Evangelho simples, como eu disse na última aula, um Evangelho com um conteúdo poderoso, e muitas vezes nós fazemos adequações e adaptações a fim de atrairmos as pessoas para as nossas congregações ou os nossos grupos, as nossas células, quando na verdade estamos tirando o foco do verdadeiro Evangelho de Jesus. Então o objetivo desta aula é fazer com que essas roupagens humanas que acobertam o verdadeiro poder de Deus no Evangelho sejam retiradas. Lembrando que nós não podemos e nem devemos fazer nada para ajudar a Deus na proclamação do Evangelho ou ajudar os efeitos do Evangelho a aparecerem, criando nossos métodos ou trazendo alguma novidade para que o Evangelho floresça de melhor forma no coração das pessoas, e nem para a compreensão do seu conteúdo. A proclamação do Evangelho ela deve ser fiel em seu conteúdo, por parte do pregador, por parte do evangelista, por parte do proclamador. Nós não podemos esperar que o operador da salvação, que é o Espírito Santo, realize a sua obra de convencimento no coração do ouvinte, se não somos responsáveis na transmissão da verdade. Jesus, contando a parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear. A semente, que é o conteúdo, é uma semente de boa qualidade. O terreno onde ela vai cair é outra história. Mas nós não podemos ser irresponsáveis na hora de anunciarmos o Evangelho. Nós não podemos ser irresponsáveis na hora de lançar a palavra que é o poder de Deus no coração do nosso ouvinte. Então, antes de nós verificarmos aí essa concepção do Novo Testamento a respeito do conteúdo do Evangelho, nós precisamos nos conscientizar, nós conosco mesmo, enquanto igreja do Senhor, enquanto povo do Senhor, enquanto rebanho do Senhor. Nós temos que nos conscientizar sobre o nosso compromisso, o compromisso que nós temos com a proclamação da verdade. Aí, a gente tem que lembrar de uma coisa. A palavra do Evangelho, muitas vezes, ela é dura. Muitas vezes, ela é difícil de ouvir. Existem até algumas pessoas que ilustram a palavra do Evangelho como se fosse o calor do sol. Na cera, derrete. No barro, endurece. O conteúdo do Evangelho ele é o mesmo, mas em alguns corações ele provocará o amolecimento para a salvação. E outros provocará endurecimento para a perdição. Então o nosso papel não é querer salvar todo mundo. Nosso papel não é querer chamar ou atrair todo mundo. Nosso papel é fazer esse conteúdo brilhar. E a operação se dará de acordo com aquilo que Deus preparou para o homem. Existe uma frase do John MacArthur que ele diz o seguinte: o homem pecador ofende a Deus o tempo todo. Deixe que sejam ofendidos por um momento enquanto ouvem a pregação do Evangelho. Boa essa, né? As pessoas vivem ofendendo a Deus. E o que nós temos que fazer na hora de pregar o Evangelho? Se elas estão se sentindo ofendidas, deixem ser ofendidas. Afinal de contas, a própria existência do homem pecador já é uma ofensa para Deus. Então, não nos incomodemos com isso. O Evangelho não é uma oferta que a gente deve oferecer para o ouvinte e tentar convencê-lo a qualquer custo de que ele precisa comprar essa ideia, ou de que ele precisa aderir a esse projeto, ou entrar nesse projeto de salvação de Deus. Não, não é isso. É um anúncio real, da situação real que o homem vive. E qual situação real é essa? O homem é pecador e está caminhando a passos largos para o inferno. Esse é o anúncio do Evangelho.
Mas existe uma solução, existe uma salvação, e esta solução para o problema real do homem é uma solução real também. Está na pessoa de Jesus Cristo, que veio entregar a sua vida para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Se não temos então o compromisso de dizermos a verdade para o nosso ouvinte acerca da situação que ele está vivendo, pouco então vai nos resolver conhecer qual que é o conteúdo do Evangelho. Se eu quero conhecer o conteúdo do Evangelho, eu tenho que me comprometer a transmitir esse conteúdo do Evangelho nu e cru, como ele é. E você está disposto a fazer isso? Se estiver disposto, nós vamos dar continuidade então, para nós sabermos qual é então o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Vamos lá. Em primeiro lugar, temos que sempre lembrar, o Evangelho, ele começa numa palavrinha chamada arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. O pecado do homem só pode ser perdoado se ele se arrepender. Deus não perdoa ninguém que não esteja arrependido. E se não está perdoado, não está salvo. E se não está salvo, está condenado. É simples assim. Portanto, o Evangelho começa no arrependimento. Só para a gente ter uma ideia, Cristo iniciou o seu ministério, Marcos capítulo 1, verso 15, anunciando o arrependimento. Antes dele, João Batista, o seu precursor, anunciava também o arrependimento. Tanto que no batismo de João ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, cujas sandálias não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O papel do Evangelho inicia-se no arrependimento. Em Lucas capítulo 24, verso 47, o evangelista diz que em nome de Cristo, os discípulos devem pregar o arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, vejamos um pouquinho agora desta palavra arrependimento e o quanto ela é importante na proclamação do Evangelho. Vamos começar então definindo o termo desta palavra arrependimento. Arrependimento, no grego, vem do termo metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de sentimento. Esse é o significado do termo arrependimento. Diferentemente de outro termo grego, que é o metamelomai, que significa remorso, tá? Sentimento de culpa. Então, o arrependimento ele pode até ter o seu início num sentimento de culpa, de remorso, mas ele não para por aí. O termo metanoia ele indica que aquilo que dói no coração sobe para a mentalidade a fim de ser expressado por meio de ações que se tornam diferentes. Essa é a ideia do termo metanoia. Diferentemente desse outro termo, metamelomai, que significa apenas o remorso ou a dor no coração por algum mal que foi causado ou em si mesmo, ou em alguém ou no outro. Nesse termo tão importante no evangelismo, quando nós falamos a respeito disso, o ouvinte agora vai querer saber se o arrependimento é o primeiro passo para o evangelho, o que é arrependimento? Já definimos, que é uma mudança de mentalidade, de comportamento, uma mudança de mente, de sentimento. Mas o ouvinte vai querer saber, arrepender-se de quê, afinal de contas? É claro que para nós isso está muito claro, né? O ouvinte ele tem que se arrepender do seu pecado. Isso é óbvio para a gente. Mas existem questões que são anteriores a isso. Por exemplo, o que é pecado? Como ele veio à existência, de onde esse pecado surgiu, quais são as consequências do pecado e qual que é a cura para esse pecado. Porque se o indivíduo ele vai se arrepender, ele precisa saber arrepender de quê? À medida que ele descobre que ele precisa arrepender-se dos seus pecados, ele vai saber, mas de onde esse pecado veio? Como esse negócio veio parar em mim? E por que hoje, eu sem saber de nada, eu sou chamado de pecador pelos crentes? Então é necessário que nós tracemos o percurso desse ouvinte pecador, a fim de que ele
reconheça a necessidade de arrependimento. Então, antes de tratar sobre o pecado, uma proclamação completa do Evangelho, ela começa na criação. Como na criação? A criação é a obra perfeita de Deus. É a obra maravilhosa de Deus que também declara a sua glória desde os céus, conforme está escrito no Salmo de número 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É assim que nós vamos iniciar, então, o conteúdo do nosso Evangelho a partir do arrependimento, começando, obviamente, dentro da criação. Então vamos lá. Se a criação de Deus é perfeita, o que é então que nós estamos vendo nesse mundo bagunçado? Esse mundo cheio de desordem, né? A situação que nós vivemos, tanto economicamente, quanto politicamente, quanto moralmente, eticamente falando, a situação está deplorável, degradante. O que é que aconteceu com essa criação perfeita de Deus? A doutrina da criação, ela está além, vai muito além da doutrina da criação do homem apenas. Como o nosso propósito nesta matéria é falar especificamente da relação do homem com Deus, nós vamos nos concentrar mais especificamente na questão do homem. Mas a doutrina da criação, ela envolve todas as obras que foram feitas pelas mãos do Senhor. Deus criou o homem para o louvor de sua glória. Isaías capítulo 43, verso 7. E também fez esse homem perfeito, como diz o sábio lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. O homem foi criado perfeito, mas ele se emaranhou nos seus próprios problemas, nas suas próprias decisões, e aí se misturou no meio da bagunça. Essa relação, então, entre o Deus perfeito e o homem perfeito, ela durou por algum tempo. Quando Deus cria o homem, e é importante a gente ressaltar isso, que quando nós vamos para o texto de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos toda a obra da criação de Deus foi feita por meio de sua palavra. O evangelista João, já até citei esse texto, ele vai dizer lá no capítulo 1 do seu evangelho, no verso de número 3, que todas as coisas foram feitas por meio do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, quando nós encontramos lá no relato de Gênesis, Deus falando assim, olha, haja luz, e a luz apareceu, produz a relva, né? Os peixes no mar, as aves no céu, toda a obra da criação foi realizada por meio do Logos, por meio da palavra, o verbo de Deus. Mas em um dado momento, no 6º dia da criação, Deus então, na sua excelente soberania, em uma conversa entre a Trindade, ele diz lá no capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E fez Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Deus então cria o homem e a mulher conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, diferentemente de toda a obra da criação. E no capítulo 2 de Gênesis, agora vai descrever como foi que ocorreu esta obra da criação. E a Bíblia diz que com prazer e as suas mãos, Deus estava com as suas mãos cuidando de cada detalhe na obra da criação. Ele pega do pó da terra e forma o homem. Forma o homem conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Se nós observarmos isso de um ponto de vista ainda mais soberano da parte de Deus, ele formava mãos com os dedos que iriam segurar o martelo para ferir ao seu filho. Deus formava ainda este homem com um coração para que futuramente guardasse um sentimento rancoroso a ponto de crucificar o seu próprio filho. Mas Deus criou este homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, por meio de sua obra redentora, a obra de suas mãos, já pensando na obra redentora, por meio da obra de suas mãos, ele
constrói, ele cria, ele forma esse homem, chamado Adão. E este homem recebe agora o sopro do fôlego de vida. E a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. E essa alma vivente fazia o quê? Tudo que Deus havia determinado que ele fizesse ali no jardim. Ele era o lavrador daquela terra. Ele cuidava de tudo. E Deus visitava este homem todos os dias. E eles tinham uma relação de comunhão, uma relação de responsabilidade. Então Adão, ele não apenas tinha comunhão com Deus, um vínculo de relacionamento estreito, como ele também tinha responsabilidades com as questões da criação que Deus havia delegado para ele. Então, essas responsabilidades, normalmente nós chamamos isso de mandatos criacionais, que aí eles estão divididos em 3. O primeiro é chamado de mandato cultural, é a ordem para cuidar das coisas criadas, sendo o homem o mordomo, o gerente da criação de Deus. O segundo é o mandato social, que fala do relacionamento do casal e sua família. E em terceiro lugar é chamado de mandato espiritual, que fala do relacionamento do homem com Deus, que o visitava pela viração do dia para ter comunhão com ele, e que incluiu a ordem de obedecê-lo, não comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só recapitulando, os mandatos criacionais estão subdivididos em 3. O primeiro é o mandato cultural, que é a ordem para cuidar das coisas criadas, mordomia. O segundo é o mandato social, que é o relacionamento entre a família, relacionamento conjugal e a criação dos seus filhos. E em terceiro, o mandato espiritual, que implicava tanto a relação do homem com Deus, quanto obedecer a ordem que Deus havia dado de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus todos os dias o visitava. A Bíblia diz que a visita de Deus ao homem acontecia na viração do dia. Isso significa no fim do dia. Deus visitava o homem a fim de conversar, de se relacionar com o homem. Nessa responsabilidade cultural, o que o homem fez ao ser criado? Ele deu nome a todos os animais, né? Declarando assim a sua autoridade e ordem. Declarando a sua autoridade sobre a ordem animal. Cultivava e protegia o jardim de Deus, que Deus havia plantado para ele, mostrava assim que ele imitava a Deus e o seu trabalho. O trabalho para o homem era gracioso, era prazeroso. Essa ideia de que o trabalho é consequência do pecado, isso é uma ideia maldita, irmãos. Isso não é de Deus, não. O pecado, ele trouxe a fadiga para o trabalho, mas o trabalho ele é antes do pecado. Ele é uma ordem dada por Deus, mas o que o pecado trouxe para o trabalho foi a fadiga, e não o trabalho em si. Né? Para depois dizer, olha, agora eu converti, agora não preciso trabalhar mais não, que eu voltei às origens da criação. Na verdade, não existe isso não. Na criação, nas origens, ainda no Éden, Deus responsabilizou o homem para que fosse mordomo e cumprisse com os seus compromissos ali dentro do jardim. E aí, depois do pecado, houve a fadiga e a terra passou a produzir coisas que antes não produzia para cansar ainda mais o trabalho do homem. Ao ser dado por Deus um sono pesado ao homem, Deus lhe retira uma de suas costelas e cria agora a sua mulher. Adão, então, ao contemplar a sua esposa, ele dá a ela o nome de mulher, né? Mostrando assim agora a sua autoridade sobre ela em Gênesis capítulo 2, verso 33. Gênesis capítulo 2, verso 23, mostra isso para nós, que o homem agora passa a exercer a autoridade sobre a sua mulher. Agora, em sua família, ele deve exercer o mandato social, que é cuidar de sua casa, procriar, divulgar a glória de Deus para os seus filhos, para a sua família, e fazer com que a família crescesse conforme a ordenança divina.